Olá, patriotas que colocam a América em primeiro lugar. Estão animados para estar aqui? É ótimo estar de volta na CPAC com a vitória tríplice republicana. Uma Câmara Republicana, um Senado Republicano e, claro, o presidente Donald J. Trump na Casa Branca. Agora nós sabemos que nada disso teria sido possível sem vocês, o povo americano. Então quero agradecer a vocês por anos de trabalho duro, sacrifício e dedicação para demitir Joe Biden e eleger o presidente Trump para salvar a América. Mas nós sabemos, e ninguém sabe isso melhor que o presidente Trump e toda a sua família, que essa eleição não foi simples. A esquerda e seus cenógrafos leais na mídia, na grande mídia, desceram a uma baixa sem precedentes. Calúnias, ataques sem precedentes à sua família, impeachments inconstitucionais e lawfare ilegal por um sistema de justiça corrupto e instrumentalizado. O presidente Trump até encarou uma tentativa de assassinato em Butler, na Pensilvânia, mas pela graça de Deus, ele prevaleceu e nós estamos aqui hoje. Os americanos sabem que Deus estava verdadeiramente observando sobre a América e o presidente Trump naquele dia fatídico. Sempre nos lembraremos daquele dia na Pensilvânia, assim como sempre lembraremos de 5 de novembro de 2024, como uma vitória que acontece uma vez em uma vida, da eleição mais importante da história. Aquele foi o dia no qual o presidente Trump realmente entregou a maior volta por cima da política de todos os tempos, vendendo o voto popular com um mandato esmagador para salvar a América, um mandato para tornar a América forte novamente, segura novamente, saudável novamente, rica novamente e de uma vez por todas para tornar a América grandiosa novamente. E o presidente Trump não desperdiçou tempo entregando nas promessas que ele fez ao povo americano. Ele já conquistou mais em 4 semanas do que Joe Biden conseguiu em 4 anos. Os resultados tremendos falam de si próprios. No primeiro dia, o presidente Trump assinou dezenas de ordens executivas, deixando nossas fronteiras seguras, deportando ilegais, desencadeando a energia americana, acabando com políticas lacradoras, aumentando a transparência e trazendo à tona uma nova era dourada para o povo americano. O presidente Trump corretamente declarou uma emergência nacional na fronteira e trouxe as Forças Armadas, incluindo a 10ª Divisão Montada do meu distrito natal, em Upstate New York, para deixar nossa nação segura. Obrigado aos soldados e suas famílias por salvarem nosso país e protegerem nossa fronteira. E que venha a glória, a 10th Mountain, ela fala então da divisão que mencionou há pouco. O presidente Trump também assinou como lei a lei Laken-Riley, o primeiro projeto de lei aprovado por nossa maioria republicana no Congresso. O presidente Trump acabou com as políticas de pega e solta, restaurou o FIC no México, voltou a construir um muro e corretamente declarou que cartéis como organizações terroristas estrangeiras. O presidente Trump não está só deixando nossa nação segura, ele está reconstruindo a fracassada economia quebrada de Biden de fraqueza. O presidente Trump está colocando a América em primeiro lugar ao exigir comércio recíproco e justo, desencadeando a energia americana, cortando as dependências e exigindo que o governo trabalhe para nós, o povo. Com o presidente Trump e o DOJ está trucidando o desperdício do dinheiro americano. E o presidente Trump sabe que uma América próspera em casa é uma América forte fora. Nossa segurança econômica, nossa segurança na fronteira, nossa segurança energética também é a nossa segurança nacional. E o mundo está observando enquanto o presidente Trump reinsere sua política estrangeira de paz pela força com a América em primeiro lugar. E eu estou honrada de ter sido indicada pelo presidente Trump para servir no seu gabinete como embaixadora dos Estados Unidos para as Nações Unidas como parte desse time de segurança nacional. O nosso time
já está trabalhando duro por parte do presidente do povo americano, enquanto eu encerro meu trabalho para fazer com que sua agenda progrida também no Congresso por parte do povo americano. Quando eu fui nomeada pelo presidente Trump, ele compartilhou comigo que ele vê grande promessa nas Nações Unidas, se elas se focarem em sua missão fundadora de paz internacional. Olhem o histórico do presidente Trump de paz e segurança internacional no seu primeiro mandato. Ele negociou os históricos acordos de Abraão, o maior passo para a paz no Oriente Médio em um quarto de século. A campanha de pressão máxima do presidente Trump aleijou a capacidade do Irã de ameaçar a estabilidade da região. O seu governo marcou a única vez em que Putin não invadiu outro país. E não há dúvida de que o presidente Trump é o presidente da paz e merece o Prêmio Nobel da Paz pelas conquistas históricas do seu primeiro mandato, e só por isso. E agora, olha só o que o presidente Trump já conquistou em apenas um mês. Ele conseguiu a soltura de 6 reféns americanos na Venezuela, 2 americanos no Afeganistão, um cidadão israelense americano que estava sob o Hamas, um professor que estava na Rússia e um cidadão americano na Bielorrússia. O mundo sabe que é só por causa do presidente Trump que os reféns inocentes, viciosamente capturados por terroristas do Hamas, estão finalmente voltando para casa, incluindo aqueles que saem hoje. E o presidente Trump já está efetivamente trabalhando para trazer paz para a guerra da Rússia e da Ucrânia, para encerrar o derramamento de sangue. Ele restaurou a pressão máxima sobre o Irã e redesignou os Houthis como organistas estrangeiros. E o mundo está observando, enquanto cada chefe de Estado está tentando se encontrar com o presidente Trump, porque o mundo sabe que a América, em primeiro lugar, está de volta. E nas Nações Unidas, nós já estamos trabalhando com o presidente Trump para entregar resultados. Nós saímos da OMS, que acobertou a verdade sobre a Covid. O presidente Trump encerrou o Acordo Climático de Paris, que deixava a América em último lugar. O presidente Trump, com razão, saiu do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que é uma farsa corrupta administrada pelos piores violadores do planeta. O governo Trump impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, uma corte ilegítima, alimentada por antissemitismo e anti-americanismo flagrantes. E uma prioridade principal pela qual eu trabalhei no Congresso por anos. O presidente Trump tirou o financiamento da UNRWA, um grupo pró-Hamas, o grupo terrorista que fez as atrocidades do 7 de outubro. E não se enganem, aqui e agora, como embaixadora do presidente Trump para as Nações Unidas, nós não só iremos tirar o financiamento da UNRWA, iremos desmantelar a UNRWA. O presidente Trump também reinstalou a política da Cidade do México para garantir que nossos impostos suados não apoiem organizações estrangeiras que façam abortos pelo mundo. Os Estados Unidos voltaram à Declaração do Consenso de Genebra para fortalecer e promover oportunidades para mulheres e garotas pelo mundo e para proteger a família como a unidade fundamental da sociedade. E é claro, nossas embaixadas americanas receberam instruções de ter apenas a bandeira americana, erguendo a nossa linda bandeira americana. Isso é liderança moral, isso é liderança forte, e isso é a paz pela força, com a América em primeiro lugar, de presidente Donald Trump. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram daquela famosa audiência no Congresso com os presidentes da Universidade Penn antissemitas, da Universidade antissemitas? 5 deles já saíram do cargo, faltam ainda tantos para sair.
Aquela audiência é o tipo de liderança moral que eu vou entregar nas Nações Unidas desde o meu primeiro dia. E eu sei que eu vou estar servindo como embaixadora dos Estados Unidos para as Nações Unidas e que não vai ser do outro o caminho contrário. E eu vou sempre defender o povo americano, a soberania americana e nossos valores de América em primeiro lugar. Isso significa que eu sempre vou defender o aliado mais precioso da América, Israel. Eu liderei o esforço para expor o antissemitismo nos campi universitários e eu vou liderar o movimento por parte do presidente Trump para arrancar a podridão dessa verdadeira cova de antissemitismo que é as Nações Unidas. Nessa semana passada, nós vimos com claridade como cristal que nossa luta para proteger, para apoiar Israel e erradicar o Hamas é uma luta entre o bem e o mal, luz e trevas, vida e morte. Os corações do mundo ficaram trêmulos ao saber dos destinos horrorosos Shari Bibas e dos filhos Akfir e Ariel. O mundo jamais pode se esquecer que terroristas do Hamas selvagemente assassinaram mais de 1.200 civis inocentes, incluindo mulheres, crianças, idosos e nenês, e levaram centenas como reféns, cometendo atrocidades inenarráveis contra a humanidade no dia 7 de outubro e daí em diante. E enquanto aprendemos mais a respeito do terrível assassinato do Hamas, que levou a essa perda devastadora de vida de vítimas inocentes, precisamos lembrar que essa não pode ser a luta só de Israel. A hedionda nunca será a luta só de Israel. A amostra absolutamente horrível de terroristas do Hamas mostrando os caixões de nenês israelenses e mentindo sobre os restos mortais da mãe, conforme um grupo horrível, uma turba pró-Hamas, berrava, é uma afronta a toda a humanidade. E nunca foi mais importante mostrar o apoio inequívoco do mundo pró-Israel. E está claro que, sob a liderança do presidente Trump, a América está firme em apoio de Israel e do povo judeu. E nós não iremos descansar até que cada refém tenha voltado para casa e o Hamas tenha sido erradicado. Nas Nações Unidas, eu também vou trabalhar com o secretário do presidente Trump, Marco Rubio, com Elon Musk e com o time Doge, para garantir que cada dólar que nós enviamos às Nações Unidas esteja alinhado com a missão fundadora de promover a paz internacionalmente e a segurança internacionalmente. Nós não iremos financiar terrorismo, não iremos financiar corrupção, não iremos financiar o antissemitismo e nós não iremos financiar o anti-americanismo. As Nações Unidas vão ouvir alto e claro que o presidente Trump e sua política de paz pela força, com a América em primeiro lugar e de resultados recorde, essa política voltou e está aqui para ficar. O presidente Trump foi incansável em pressionar por um governo que sirva os interesses de nós, o povo americano, e é por isso que ele enviou o Doge para proteger os dinheiros suados dos nossos impostos. E vamos falar por um instante sobre o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental. Essa iniciativa é tanto senso comum e tão América em primeiro lugar quanto dá para ser. E ainda assim os democratas e a mídia esquerdista estão em uma espiral de pânico, chamando o presidente Trump e o Elon Musk de uma ameaça à democracia, quando a verdade é que o DOGE é uma ameaça à burocracia desse pântano. O DOGE está drenando esse pântano, assim como o presidente Trump disse que aconteceria. E olha só isso. Eu acho que nós precisamos de um DOGE global. Nós precisamos expor a inescrupulosa gastança
nas Nações Unidas, e nós vamos fazer isso. Então se preparem, só estamos aqui há um mês e vamos continuar trabalhando juntos para apoiar o maior presidente na história do nosso país, o presidente Donald J. Trump, para que ele torne a América grandiosa novamente. Muito obrigado novamente a todos os patriotas aqui na CPEC e por toda a nação. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o presidente Donald J. Trump e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Muito obrigada.